Já deve, eu cliquei aqui, mas tudo bem. Veja bem, então, primeiro, obrigado pelo convite. Eu realmente estou conhecendo o curso de vocês apenas esse ano. Eu desculpo o pessoal, eu coloquei apenas ciência da computação aí no slide, mas eu entendi que tem outros alunos, né, de outros cursos, né, mas não, absolutamente não é restritivo o que eu vou comentar aqui, pelo contrário. De uma certa maneira, eu coloquei um slide aqui só para lembrar que atualmente o que a tecnologia nos forneceu do ponto de vista de entretenimento é bastante considerável. Se pegar o pessoal que tem 20 anos de idade, por exemplo, eu tenho 22, né? Então, muita revolução, mentira, né? Tenho mais do que 22, mas muita coisa aconteceu e a tecnologia está presente no nosso dia a dia de uma maneira bem forte, né? E isso acaba fazendo com que a gente leve essa presença de tecnologia para o mundo da saúde, para o trabalho na saúde. Então, eu coloquei esse slide aqui para falar da prática digital em saúde, que é um conceito que o Daniel discute bastante. O professor Daniel Seguren, professor já aposentado no departamento aqui na Federal de São Paulo, mas que é um dos, assim como o professor Sabatini, o professor outros professores que montaram, inclusive, a área de informática no Brasil, de informática em saúde, coloca o seguinte, que é uma área que é formada pelo conjunto de técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e novos valores que se desenvolvem em consequência de um crescimento do espaço digital. É uma exigência, na verdade, da atual sociedade do conhecimento. Eu gosto de colocar essa frase porque, na verdade, as pessoas, por vezes, pensam que é a introdução do computador na prática clínica, mas é muito mais do que colocação de equipamentos, né? Mudança de hábitos e processos, né? Na área da saúde. Esse outro slide é só para comentar rapidamente que tem grandes áreas, né? Tem uma área aqui do registro eletrônico. Eu acho que esse Adobe aqui não tem a setinha, ela está desligada aqui, a setinha. A área do registro dos dados de maneira eletrônica, sistemas de apoio à decisão que podem ser acoplados a esses registros, protocolos eletrônicos, guidelines, né, com diretrizes para melhor prática na saúde. Hoje em dia, já a questão da mobilidade é uma realidade, a gente tem que ter esse tipo de informação de apoio ao profissional da saúde ou ao consumidor de saúde em qualquer ponto de acesso. Nós temos uma grande área aqui da educação, né, é o tema de agora, né, da gente falar da formação. A informação digital da saúde também é uma preocupação da informática de saúde. Telemedicina e telesaúde também já é uma realidade, assim como a própria bioinformática, né, esses equipamentos e os desafios, inclusive bioéticos, com o uso de informação cada vez mais complexa sobre a saúde do consumidor. E um último slide aqui que eu gosto de chamar a atenção, que a comunicação em saúde também tem se aprimorado com as técnicas e a maneira de ver do pessoal da informática em saúde, né? Um outro quadro conceitual, esse PowerPoint fica aqui no ambiente, mas o professor Rafael, depois eu posso passar esse arquivo para os alunos. Obviamente não dá para ler aí na tela de vocês, imagino que vocês estejam com um projetor aí na sala, mas tem um quadro conceitual da própria Sociedade Norte-Americana de Informática, a Associação Norte-Americana de Informática em Saúde, né? E que tem várias áreas que compõem a informática em saúde. Então, se você for discutir, por pensar a formação, essas várias áreas, inclusive, pode ter diferentes vieses, né, de formação, áreas mais hands-on, mais aplicadas, áreas mais básicas. Esse quadro conceitual, que talvez também não esteja tão legível aí para vocês, é um quadro conceitual do professor Shortleaf, que vive nos Estados Unidos e está sempre aqui no Brasil ministrando alguns cursos aqui para a gente, em que ele separa, por exemplo, áreas mais básicas, fundamentais na área de
informática em saúde, que aqui nós também chamamos de informática biomédica, e grandes áreas de aplicação, como bioinformática, processamento de imagem médica, informática clínica, hospitalar, e informática em saúde pública, ou informática em saúde propriamente. Então, são diferentes visões também, nos quais a formação que pode ser oferecida para o profissional também pode ser um pouco diferente, né? Tem uma lista aqui que talvez esteja ruim de ler aí, de 20 temas importantes da área de informática e saúde, era mais para constar aqui, e uma lista aqui, no caso, 48 subtemas, sub-áreas da informática e saúde. Se você for ver e for começar a discutir, muitas coisas podem ser consideradas como integrantes da área de informática e saúde, né? Do ponto de vista de formação, vale a pena notar que existem fundamentalmente 3 grandes vieses na formação dos profissionais de informática em saúde. Uma área mais executiva, que um gestor, uma autoridade, né, um gerente; uma área de especialistas, um médico, um enfermeiro, um engenheiro, um analista de sistemas, né, e uma área mais de assistentes, né, de staff, que é a prática de enfermagem, né, o programador, o codificador, né? Essas 3 visões causam, às vezes, eles têm de recursos financeiros, de onde vem o dinheiro para pagar as atividades, né? Qual é a demanda que tem que ser atendida, quais são os custos médicos. No caso, os especialistas, um médico, uma enfermeira, já quer dissecar o paciente, o consumidor de saúde, entender aspectos da sua saúde, da assistência, medicação. E, por fim, o pessoal de staff, né, está preocupado, né, em manter softwares, equipamentos, né, o registro dessa informação. Então, a formação desse profissional, é difícil você ter uma única formação que atenda todos esses escopos, né? Normalmente, as pessoas têm interesses distintos, e aí a formação tem que focar nesses diferentes interesses, né? Mas, de qualquer maneira, por que a gente discute isso em congressos, aqui a seu convite, né? E a gente está sempre discutindo isso nas reuniões. A SBIS mesmo já montou workshop para discutir a formação, né? Eu lembro bem, em São Paulo, a gente lá, porque mesmo que, pensando do ponto de vista fundamental da área, nós temos, grosso modo, informação clínica, informação de gerenciamento do serviço de saúde ou da entidade, e informação do ponto de vista epidemiológico, né, de saúde pública ou de grandes ações populacionais, né? Mas tudo isso, na verdade, vem de uma única informação que tem diferentes visões, né? Então, a gente acaba discutindo porque um tipo de visão acaba influenciando. Então, mesmo que a formação seja específica para o objetivo, né, daquele profissional, como ele vai atuar, né, se é mais do ponto de vista clínico, se é mais do ponto de vista de gestão da informação, é importante ele ter uma visão ampla, porque a origem da informação é uma só, é o circuito da atenção à saúde do nosso consumidor, né? Então, já quase finalizando aqui, o professor Sabatini vai provavelmente enumerar alguns outros cursos que tem disponível. Então, eu separei aqui uma listinha que talvez esteja incompleta, mas nós temos, por exemplo, no nível de graduação, temos informática biomédica na USP de Ribeirão, temos um curso também que nasceu ao mesmo tempo que o curso da Unifesp, que é a informática biomédica na Federal do Paraná. No caso de Ribeirão, foi um curso montado com Faculdade de Medicina e Faculdade de Ciências e Letras, Departamento de Física, né? Eu estava lá na época, colaborei com a formação, e é um curso bem mesclado, né, entre saúde e computação e discussão sobre a informação. No caso do segundo curso, que vem do Federal do Paraná, ele emergiu das atividades de um departamento de computação, de imagem. Então, é bastante focado nesse aspecto. No nosso caso, nós temos também aqui em São Paulo, na Federal,
um curso superior tecnólogo em informática em saúde, que é um curso que normalmente o tecnólogo é de 2 a 3 anos, nós temos um curso de 4 anos, então fora da moda, vamos dizer, e que também tem, ele não forma um super técnico, ele forma, na verdade, uma pessoa mais voltada para o ambiente hospitalar, né? Então, eu coloquei mais alguns cursos, porque a gente encontra temas de informática em saúde no curso de medicina daqui de São Paulo, no curso de Ribeirão, no curso da Magdala, né? Da aplicação da informática na área da saúde, mesmo em diferentes formações, né? Na odontologia, na enfermagem, né? Fisioterapia, fonoaudiologia, é um assunto que tem me interessado. No nível de pós-graduação, nós temos, que é o que o professor perguntou, gestão informática em saúde, né? Com mestrado e doutorado na Unifesp, é um curso que já está no seu talvez oitavo ano. A gente, na verdade, mudou, era na Medicina 1, passamos para a interdisciplinar, então posso dar alguma opinião sobre isso, né? Foi uma mudança muito importante para o curso. Tem um curso de mestrado na PUC de Curitiba, né? Para quem for no Quibis agora em novembro, lá em Curitiba, a professora Cláudia Moro atua nesse programa e é a organizadora do evento, ela está na comissão científica. E temos também um curso de especialização, já lato sensu, da Unifesp, que é um curso de 12 meses, completamente à distância, né? São 7 polos na terceira edição que começa. Mas você também encontra em vários outros programas afins, né, que têm outras formações, mas que incluem nas suas pesquisas, no seu quadro de disciplinas, conteúdos de informática em saúde. Então, os cursos de medicina no país, bioinformática na USP de Ribeirão, a própria Politécnica em São Paulo, você consegue encontrar trabalhos relacionados, tá? Então, aqui apenas um slide para falar da segunda edição do curso da UAB que a gente oferece, que no caso foi um curso para 10 polos, com 50 alunos cada polo, e agora serão 7 polos, né? Com 50 alunos, mas Maputo deve participar. Por fim, a formação, vale a pena acompanhar as atividades da SBIS, da Sociedade Brasileira. O professor Renato Sabatini é o diretor da área de educação, está sempre postando, buscando, oferecendo cursos pela EduMed e também mapeando esses cursos, vamos dizer assim, mais curtos e rápidos, que são muito importantes para a formação do profissional. E também vale a pena acompanhar as atividades da revista da sociedade, a JHI, que também é uma maneira de você incrementar a sua formação, lendo os trabalhos que as pessoas aqui no Brasil têm desenvolvido nessa área, que certamente tem citações aí de trabalhos lá de fora, então vale a pena complementar a formação. Tá? Então, o que eu queria terminar dizendo que a formação ajuda a gente a enxergar mais longe, né? Você pode fazer muita coisa usando sua criatividade, estudando seus métodos, mas à medida que você toma contato com outros grupos, né, e formação, seguindo estudos formais, seja ele mais denso, como um bacharelado, ou cursos menores, rápidos, com focos bem específicos, isso é que faz com que você consiga atuar de uma maneira eficiente na área de informática e saúde. E ela é uma área em que a gente tem, eu sou formado em matemática, temos pessoas da computação, temos dentistas, fonoaudiólogos, médicos, enfermeiros, né? Até arquiteto eu já vi trabalhando na área, né? Economistas, então é uma área que atrai diferentes visões e formações para ajudar a atividade de saúde, tá bom? Então era fundamentalmente... Obrigado. Eu vou abrir para perguntas aqui, tá? Ok. A minha experiência na Unicamp e também na SBIS um pouquinho, muito rapidamente, para situar uma coisa que me interessa muito, que é o poder multiplicador que a universidade tem.
já há algum tempo, quer dizer, começou igual, né, o da Unifesp, mas depois a Unifesp conseguiu fazer um departamento universitário, o que nós não conseguimos fazer na Unicamp. O que foi uma coisa muito boa, né, porque o departamento dificilmente pode ser extinto, e o meu núcleo acabou sendo extinto quando eu me aposentei. Então, a decisão fundamental aqui foi a criação de um núcleo interdisciplinar de ensino e pesquisa de informática biomédica, não ligado à faculdade de medicina, como é o caso que foi da Unifesp e de muitos outros núcleos, mas ligado diretamente à reitoria da universidade. Isso foi feito em julho de 83 e foi um dos 5 primeiros grupos acadêmicos no Brasil. Tá? Os outros foram no Hospital Universitário do Fundão, no INCOR, da USP, na Faculdade de Medicina do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Medicina da USP e na Unicamp. Então, esse foi um trabalho cooperativo, interinstitucional, ou seja, várias faculdades colaboraram. Então, o fato de você ter um núcleo ligado à reitoria, ele não tinha nenhuma contingência política, né, mais desfavorável, e além disso podia cooperar livremente com qualquer faculdade. Então, isso nós fizemos durante 20 anos. Além disso, para poder colocar a parte educacional na Faculdade de Medicina, ou na enfermagem, ou na odontologia, foram criadas áreas docentes de informática em saúde em cada uma dessas áreas. Por exemplo, informática e medicina, na Faculdade de Ciência Biomédica, era eu mesmo, na Faculdade de Odontologia, na Faculdade de Engenharia Eletrônica e na Faculdade de Enfermagem. Ok? Então, nós começamos a fazer atividade de ensino inicialmente na graduação, que nós achávamos que os estudantes de graduação de saúde têm que ter esse conhecimento. Hoje, no mundo todo informatizado, né, se você não passar a usar a informática na sua educação, na sua profissão, você é um perdido na vida. Infelizmente, a maior parte das faculdades de saúde não tem esse curso, essa disciplina, mesmo que opcional. Então, nós fizemos uma proposição e criamos 3 disciplinas. 2 disciplinas de informática médica no curso de medicina e uma no curso de enfermagem, em 1986, que continuaram por 15 anos ininterruptos. Né? A da enfermagem continua até hoje, inclusive. Então foi a introdução à informática, um básico de 60 horas, uma vez por semana, um semestre opcional, e uma informática médica avançado, também para medicina, de 60 horas, uma vez por semana. E a informática e enfermagem, um básico de 45 horas, uma vez por semana, um semestre obrigatória. Tá? E continua sendo assim até hoje. Né? A medicina não tem mais a introdução à informática básica, porque não precisa mais, né? A meninada já chega sabendo. No meu tempo a gente tinha que ensinar Word, sistema operacional, esse tipo de coisa. Hoje não precisa mais. Então nós temos a disciplina só de aplicação. E na pós-graduação, a Unicamp criou pós-graduações em 2 áreas, praticamente. Na área de medicina, com 2 disciplinas, uma básica obrigatória para todos os pós-graduandos da medicina, chamada Microinformática, Aplicações na Saúde, e uma outra específica para quem tem interesse em computadores na educação. Tá? E na Engenharia Biomédica, que é um departamento da Faculdade de Engenharia Elétrica, onde eu era orientador também, foram criadas 2 disciplinas de pós-graduação, tá? Uma de informática biomédica, tá? E outra de engenharia biomédica, de inteligência artificial, perdão. Então, isso aqui fez com que dentro da Unicamp se desenvolvesse muito, e apareceram muitos pesquisadores, muitos estudantes de pós-graduação, graduação. Essa área se desenvolveu muito acoplada, principalmente nesses 2 suportes, né, da engenharia biomédica e da medicina. Também fizemos muitos cursos de extensão, das mais variadas naturezas. Fizemos eventos e cursos sempre muito nessas 2 áreas para justamente atingir aqueles que ainda não tinham no curso de graduação. E especialmente um curso que foi muito importante para o desenvolvimento da informática em saúde nacional foi o curso de verão de capacitação docente de informática em saúde, começou a ser dado em 89 e foi dado ininterruptamente até 97, quando foi interrompido.
sempre em janeiro, 13 dias de duração de dedicação integral em um hotel, voltado a professores de faculdades de ciências da saúde que desejam introduzir, então, as disciplinas de graduação, pós-graduação de informática, de tecnologia de informação e comunicação nas respectivas áreas. Nós formamos quase que 200 professores e cerca de 20 núcleos foram criados no Brasil todo, né? Então, isso foi um alavancamento extremamente importante. Esse curso era da Unicamp. Agora ele vai passar a ser repetido, a boa notícia é que ele vai passar a ser repetido pelo Instituto EduMed em cooperação com a Unicamp e com a SBIS, a partir de fevereiro de 2013. Né? Finalzinho de janeiro estaremos dando mais uma vez esse curso aqui, só que agora é 6 dias de duração, porque uma parte vai ser feita à distância. Tá? Esse curso não é para estudantes graduados, apenas para quem tem pós-graduação ou de preferência que já seja um professor de alguma matéria de qualquer natureza, numa faculdade de ciências da saúde ou numa faculdade de ciências exatas. Então, o nosso núcleo se dedicou a muitas áreas de pesquisa, como vocês estão vendo aqui, praticamente cobrindo todas as áreas, ou quase todas as áreas que o professor Ivan mostrou no slide dele, né? Nós atingimos as 48 sub-áreas, mas um número razoável, como inteligência artificial, redes neurais, computadores na educação, educação à distância, modelagem matemática, simulação no ensino, publicações eletrônicas. Nós criamos também o primeiro hospital virtual da América Latina, né, um site de apoio a profissionais e pacientes, e assim por diante. Então, todas essas áreas aqui se desenvolveram ao longo desses anos, e é muito importante acontecer na universidade esse acoplamento, né, entre pesquisa, educação, ensino e extensão. É o tripé que sustenta a universidade de qualidade, universidade pública de qualidade. Então, para que se desenvolva a área na sua universidade de Mato Grosso, vocês vão ter que criar isso também, criar linhas de pesquisa, ter professores especializados com doutorado, mestrado, especializados nessa área, servindo como orientadores, como pesquisadores, e também criar uma porção de cursos em nível de graduação, pós-graduação e extensão, ok? Então, algumas lições aprendidas, esse é o último slide que eu gostaria de falar, é que esse modelo de um núcleo, ou centro interdisciplinar, é um dos modelos mais interessantes de implantação e fortalecimento da informática biomédica no ambiente acadêmico, né? Justamente porque dá maior liberdade orçamentária e política, principalmente. Eu respondia diretamente ao reitor, né? Não tinha nenhum colegiado ou diretor intermediário. Você precisa, porém, estabelecer vínculos com as universidades disciplinares para poder fazer educação com certificação e sempre havendo uma grande participação, desde o começo, nas associações devotadas à área, que são a Sociedade Brasileira de Computação, que tem um grupo de informática médica, na Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, que é bem antiga e tem também muita atividade de informática em saúde, na própria Sociedade Brasileira de Informática em Saúde e no Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde. Tá? Então, desde o começo, esses grupos, como o do professor Daniel Sigulen, o meu grupo e de outras universidades, participaram na construção dessa sociedade, do planejamento, do desenvolvimento e o fomento à informática em saúde no Brasil, e podemos dizer que 25 anos depois, que começou isso em 86, né, tivemos um sucesso bastante razoável. E agora a questão é a gente disseminar isso cada vez mais. Então os cursos da UAB são extremamente importantes, uma ótima notícia que eles voltaram a ser oferecidos. Os cursos que o Instituto EduMed, a SBIS e a SBIS, principalmente na diretoria de educação, dá para formar a gente. E nós estamos especialmente interessados em ajudar grupos como o do professor Rafael Alberto Vidal Pinto, que com muita coragem, muita determinação, está decidido a levar essa área aí para o campus de vocês, beneficiando e fazendo um trabalho interdisciplinar entre os estudantes e os professores das várias áreas disciplinares, computação, matemática, a comentar com vocês.
Então, assim fica aqui aberta a palavra para uma discussão geral das nossas duas apresentações, e eu gostaria de devolver a palavra, então, para o professor Rafael, que é o nosso coordenador e dessa mesa redonda, para que coordene as perguntas e as respostas. Muito obrigado para todos. Rafael, recebeu? Pode bater palma agora. Oi, Ivan. Ivan e Renato e Daiane, nós não temos palavra para agradecer, né, essa contribuição que vocês estão fazendo no dia de hoje para a nossa região aqui de Mato Grosso, né? Hoje nós estamos tendo acesso a uma informação que vocês aí de uma região, né, de grande centro estão tendo acesso. Sendo assim, Renato, eu tenho algumas dúvidas dos nossos alunos. Eu posso colocar via chat para ficar menos interferência? Não, pode falar que a voz está super boa. Legal, então. Eu vou fazer as perguntas e eu deixo aberto, tanto para você, quanto para o Renato, quanto para a Daiane, ok? Pode ser? Ok. Tá. Tem uma pergunta aqui de um aluno de computação, Matias Montelli. Ele fala o seguinte: os hospitais estão aceitando facilmente esse modelo de formulário? A questão do prontuário eletrônico, os hospitais estão aceitando facilmente? Aonde está sendo implementado? Ok. Tá. Ok. Se os hospitais estão aceitando facilmente prontuário eletrônico, não estão aceitando facilmente. Existe um grande interesse em eles terem isso, porque tem inúmeras vantagens da pessoa ter um prontuário eletrônico. Porém, a implantação é muito difícil e encontra barreiras culturais fortes, porque o prontuário eletrônico é para ser usado pelo profissional de saúde, pela enfermeira, pelo médico, pelo dentista, etc. E isso foge do fluxo de trabalho deles, em que eles escrevem tudo à mão, que nem no século XIX. Então nós estamos mais de 100 anos atrasados em termos de documentação. Nem cartório mais tem coisa escrita, tá? E a gente continua escrevendo tudo à mão. Isso tem uma série de motivos culturais e tecnológicos que contribuem para isso, mas o custo, a barreira do custo, a barreira cultural, são muito fortes para que causem que apenas 5% ou menos dos hospitais hoje têm prontuário eletrônico, tá? Nos Estados Unidos, que está há muito mais tempo que nós, apenas 40% dos hospitais têm prontuário eletrônico. Quer dizer, mesmo num país onde é obrigatório ter prontuário eletrônico para ser certificado, para ser credenciado pelas organizações nacionais de acreditação, eles não têm. Agora o governo americano está pagando $44 mil por médico em cada hospital para eles adotarem o prontuário. E se não adotar, vai ter penalidades. Já está começando a ter as primeiras penalidades. Então, ou o governo brasileiro faz uma atitude positiva dessa, como o governo Obama fez, né? Espero que ele seja eleito para ele dar continuidade a isso, e a gente vai realmente melhorar a situação como está no Brasil. E eu acho que vocês, jovens, são muito importantes para fazer uma mudança cultural quando vocês entrarem nos seus hospitais, quando forem trabalhar nos hospitais, também quando o pessoal de informática for trabalhar. Se os colegas quiserem fazer mais alguma observação, está em aberto. Ivan, quer falar alguma coisa? Eu concordo aí com a fala do professor.
Só vale a pena complementar que eu costumo dizer que toda barreira, toda barreira não é idiota, né? Ela muitas vezes você precisa estudar essa dificuldade dessa implantação, mesmo que você não tenha solução para ela, mas ela não é idiota. Eu costumo dizer também que eu chamo de paradigma da instrumentação. Eu acho que está muito na mão do. Existem vários vieses para essas dificuldades acontecerem, como o professor citou. A decisão top-down, né, dos gestores, da visão, mas existe também uma dificuldade porque como o aluno que perguntou é da computação, uma dificuldade da formação em computação e entender o negócio saúde, que é um pouco diferente do negócio bancário, o negócio engenharia, o negócio indústria, o negócio comércio. Então tem suas características, então vale a pena buscar essas formações curtas ou mais longas, porque é nela que você mergulha, né? Então eu que vim da área de matemática pura, fiz técnico na área de eletrônica e mecatrônica, fui para uma pós-graduação em física aplicada e gradativamente fui aprendendo sobre o negócio saúde. Então, porque essas barreiras, elas não têm a ver com questões técnicas. A técnica, a computação, padrões, existem mais do que suficientes para grandes implementações. Tá? Então, não é um problema técnico, é um problema político, de processo, orçamentário, de implantação, cultural. Tá? Então, era esse comentário apenas que eu queria fazer. Professora Daiane, quer falar? Oh. Oi, professor. Só respondendo aqui a resposta do professor Rafael, eu respondi aqui no chat, onde ele pergunta, né, se em relação aos padrões a serem atendidos Seu mic está desligado. no desenvolvimento de um prontuário são válidos tanto para a rede pública quanto a privada. Só falar um pouquinho mais alto, professor. Não, tá ok. Só respondendo a pergunta do professor o Rafael. Consegue ouvir, Ivan? Ok, Rafael, consegue ouvir? Os padrões eles devem ser seguidos sim, tanto pela área pública quanto a área privada. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula, né, os planos de saúde, a ANS tem participado dos fóruns de padronização na BNT e está preocupada em seguir os padrões sugeridos. Ok, tudo bem. Tá. Mais perguntas aí, por favor, Rafael? Mais uma pergunta. Nessa área de informática em saúde, é uma área multidisciplinar, qual o profissional que está tendo mais dificuldade? São os profissionais da área de saúde em aderir a esse novo paradigma de trabalho, ou são os profissionais de informática que estão tendo dificuldade em interpretar essa complexidade? Quer responder, Ivan? Essa é uma pergunta muito boa. E a cada época em que ela foi feita, a resposta foi diferente. Né? Primeiro que só queria comentar que é engraçado, né? Eu tenho 42 anos, né? Então, se você pegar um jovem de 18 anos, 16 anos, e você for explicar que o mundo não tinha internet, ele não entende. Como assim não tinha internet? Assim como eu dizia assim, como assim não tinha televisão? Não é? Tá? A instrumentação atropela.
né? E isso é uma questão puramente industrial, como a indústria vai se movendo e vai pressionando a gente, tá? Quanto às dificuldades, depende muito da área da informática em saúde no qual a pessoa vai se dedicar. Tem áreas em que o profissional de tecnologia tem muita facilidade e tem um excelente desempenho, ele entende muito rapidamente o mundo da saúde, quando ele convive com ele pergunta, ele critica, ele participa, ele em pouco tempo ele está por dentro o suficiente para poder fazer grandes contribuições. E a mesma coisa é o profissional de saúde, dependendo do seu objetivo. Às vezes é só industrial, como trabalhador na assistência, então ele tem que aprender a usar os instrumentos, equipamentos ou softwares para a sua prática, ou então ele quer desenvolver. Então, esse nível de profundidade existe até na própria Associação Norte-Americana de Informática Médica, um quadro conceitual de habilidades e competências para treinamento que os americanos usam, no qual você escolhe para tipo de profissional, para um enfermeiro, para um cientista da computação, para um físico, que tipo de treinamento é importante para o objetivo que ele quer. Então, as dificuldades são variadas. Mas se eu tivesse que responder assim, grosso modo, houve uma época em que o profissional de saúde, no início, tinha mais dificuldade em lidar com a presença da tecnologia. Depois, eu presenciei o pessoal da tecnologia tendo muita dificuldade de compreender a complexidade do negócio saúde. A informação não precisa, diferentes escolas de pensamento médico, a política e a questão orçamentária da área. Hoje em dia, eu acho que as dificuldades são mais misturadas, né? E eu não consigo apontar, mas eu vejo assim, o profissional de saúde, essa barreira do profissional de saúde, acho que a maior parte dos alunos aí são da saúde, né? É da saúde. Então, o que eu queria comentar é o seguinte, se a gente fornece, quem trabalha com informática em saúde, fornece um instrumento que não atrapalha a prática do profissional, essa barreira tende a zero, se a instrumentação está adequada para aquele processo. Então, esse é o pulo do gato, né? Para que essa dificuldade seja diminuída. Tá? Então, às vezes, os profissionais de tecnologia que têm dificuldade, querem empurrar um tablet, querem empurrar um celular, querem empurrar uma rede sem fio, e, na verdade, tem que entender qual é o problema da saúde, para daí dizer qual é a tecnologia adequada. Então, acho que a dificuldade maior hoje está no profissional de tecnologia. Valeu, obrigado. Tem mais uma pergunta que eu deixei no bate-papo aí. O Ivan falou que a SBIS se preocupa muito com essa questão e criou um programa multiprofissional de profissionalização informática em saúde chamado ProTICS, tá? Que inclusive vai conceder um certificado de capacitação profissional, certificado profissional de informática em saúde, e a primeira prova vai ser agora em novembro, dia 20, em Curitiba. Para os profissionais que são da área, que vêm de distintas origens, mas todos convergiram para a mesma área, tá? Então, só lembrando que a gente seguiu o modelo canadense, muito semelhante ao americano, que para cada tipo de profissional tem um perfil adequado a ele, tá? Eu vim da área de saúde, a Daiane e o Ivan vieram da área de exatas, então nós três trabalhamos na mesma área, sabemos as mesmas coisas, né? E atuamos de forma muitas vezes conjunta. Então, não existe pecado de origem, que vem onde vocês fizeram, alguns vão ter mais dificuldade, outros vão ter menos, mas é preciso lembrar que o profissional de informática de saúde ele é interdisciplinar, ele tem que conhecer bem as duas áreas, certo? E isso só é o tempo que vai determinar, não é um frangote recém-fraído, né? Desculpe a expressão,
mas um frangote recém-saído da faculdade que vai conseguir fazer isso. Ele tem que fazer um curso de especialização, ele tem que se formar no trabalho de alguma forma, demora um certo tempo, ok? Bom, com relação à pergunta aqui, o Rafael colocou a pergunta que, com a telesaúde, nós podemos acreditar que, num futuro muito próximo, médicos especialistas que estão em outras cidades, como os grandes centros, poderão dar diagnóstico e receitar uma terapia melhor a pacientes que estão em cidade do interior que não contam com médico especialista. Isso não é um futuro muito próximo, isso aí já é o presente, tá? O governo tem 2 grandes projetos, a RUT, a Rede Universitária de Telemedicina, e a Telesaúde Brasil, que é a rede de telesaúde na atenção primária, dos quais, inclusive, a Unifesp participa dos 2 de forma muito ativa, né? O professor Paulo Lopes, o próprio professor Ivan participam disso, eu também participo, que já está levando o expertise, o conhecimento médico especializado para cidades do interior. Hoje nós temos 900 cidades do interior que têm salas de videoconferência e de telemedicina que podem receber das capitais, dos não é mais futuro. O Brasil precisa expandir muito mais isso, evidentemente, tá? Mas já acontece. O Rafael também está colocando uma outra pergunta: quem tem mais adesão ao prontuário eletrônico, rede pública ou privada? E quais os motivos? Bom, acho que a Daiane poderia até falar melhor do que isso, porque ela é da direção de TI de uma operadora de saúde, né? Mas eu acho que, no momento, o prontuário eletrônico tem maior aceitação na área de saúde privada, justamente porque os investimentos são maiores, são necessários grandes investimentos para que isso se implante. Então, quem tem mais dinheiro, e quem tem mais dinheiro é saúde privada no Brasil, e tem motivação para fazer isso também, são os que estão adotando, pelo menos é a minha visão, mais intensamente, mais rápido que o setor público. Mas o setor público, principalmente os hospitais universitários, estão bem avançados, né, na adoção do prontuário eletrônico também. Quer falar alguma coisa, Daiane, sobre o seu ponto de vista? Sim, posso contribuir, sim. A área da saúde privada tem um grande interesse, né, em construir prontuários eletrônicos. Agora as operadoras estão dedicadas na construção do registro eletrônico de saúde, com a intenção de estar gerando indicadores da saúde da carteira. Então, o que eu vejo é um crescimento, né, da implantação tanto do prontuário eletrônico como do registro eletrônico de saúde na área privada. Mas eu diria que o governo não está ficando atrás, não, né? Eu estou participando aí do projeto que o governo está envolvendo vários órgãos, né? Então, a discussão está intensa. Então, eu conheço o Siga Saúde aqui em São Paulo, que é um registro eletrônico de saúde que já foi multiplicado para várias outras secretarias de saúde. Então, eu diria assim, eu vejo que a área privada conseguiu evoluir bastante nessa história da implantação do prontuário eletrônico, do registro eletrônico de saúde. Ótimo. Aliás, por sinal, então, eles estão a par aí desse desenvolvimento na área de saúde pública no município de São Paulo. O Ivan quer falar alguma coisa sobre o seu trabalho sobre patologia, Ivan? Você tem trabalhado, acompanhado? Pode falar. Uma pergunta ali sobre patologia. Imagino que tem alguém na área aí, odontopatologia, né, que deve ter perguntado. O que eu vejo é o seguinte: tem várias áreas nos quais o investimento
não há uma visão tão precisa dos gestores, de quem gerencia o orçamento. Então, o que há, sim, são pequenas iniciativas de registro local dos dados em formato eletrônico, por vezes não usando nenhum padrão. Então, isso é o mais comum na área da patologia. O que já começa a ter mais na patologia, então não é tanto uma maturidade da anotação, mas já estudos de ontologia, de como fazer a marcação desse conteúdo de um jeito que possa ser padronizado. Eu, especialmente, tenho orientado 2 alunas, junto com a USP de Ribeirão, no estudo de laudos de mais de 12 anos do Hospital do Rim, do setor de patologia, para a identificação desses padrões. Inclusive, vão ser apresentados no QBIS, lá em Curitiba. Então, eu vejo isso, que a maneira da anotação do dado e da troca desse dado na patologia é muito primária ainda. Bem mais primária que outras áreas de cadastro, por exemplo, né, de outros setores, outras especialidades. Mas sistemas que analisam o conteúdo de apoio à decisão estão sendo mais importantes, tá? Pela complexidade. E a pergunta sobre a questão da segurança, vale a pena o pessoal visitar o site da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde e ler o Manual de Requisitos para a Certificação de Sistemas de Informação em Saúde, no qual são descritos alguns conceitos e requisitos necessários para a certificação de um convênio com o Conselho Federal de Medicina, mais de 50, 60 sistemas que têm autodeclaração, que é a fase 1, a fase 2, onde há uma auditoria, então temos 11 sistemas certificados, e aí olha-se bastante a questão da segurança, e a fase 3 não se iniciou ainda, quando se avalia aquele sistema já certificado, implantado numa determinada localidade, num hospital, o uso de fato daquele sistema como políticas de troca de uso. Então, há uma padronização e vale a pena ressaltar, o professor Sabatini acompanhou isso até melhor que eu, que quando foi feito a solicitação do Conselho Federal de Medicina para estabelecer um padrão de segurança para esses sistemas aqui no país, foi aberta uma licitação, inclusive internacional, e não houve manifestação da comunidade, dos colegas estrangeiros, para desenvolver esse modelo. Então, a sociedade brasileira, com muita garra e esforço, aceitou o desafio, e esse processo já tem vários anos, já passou da sua metade em termos de evolução, e ele tem se mostrado assim, tem sido observado por outros países como um modelo bastante interessante para a certificação de segurança. Ele não é uma legislação, não é legislação, mas já ele consegue ofertar para juízes, né, que na ausência de legislação, tanto as normas do CFM quanto o modelo de segurança de informação que a sociedade preconiza é usado como um embasamento legal para apoio, tá? Então, há sim critérios para isso e vale a pena, inclusive profissionais da área de tecnologia têm feito cursos da sociedade para se tornar que fazem a implantação desses sistemas e também podem trabalhar nessas auditorias que a sociedade acaba organizando. É uma atividade muito bacana que precisa ainda de mais gente atuando. Exatamente, Ivan. Precisa de muita gente. Um bom campo de desenvolvimento profissional para todo esse pessoal que quer se dedicar é ser consultor na área. Em comparação com a SBIS, o Instituto EduMed, desde agosto, com o Instituto HL7 também, nós estamos dando vários cursos para formar mais consultores e auditores, porque nós temos muito pouco, nós temos apenas 4 auditores e temos apenas 2 consultores. E o Brasil vai precisar de muito mais gente
se o governo tornar um padrão obrigatório de uso, por exemplo, do certificado digital para criptografia e proteção da assinatura digital e proteção das transações entre bancos de dados, né, principalmente na web. Então nós já demos esse ano em agosto, em Belo Horizonte, demos em São Paulo, em Ribeirão Preto, inclusive lá na sua faculdade, né, participaram mais de 30 alunos da informática biomédica, demos no Rio de Janeiro recentemente e agora vamos dar mais em algumas outras cidades. Então com isso a gente espera aumentar o número de auditores e consultores que tem um mercado de trabalho muito bom para isso. Mas é essencial, como você falou, os sistemas se certificarem com a SBIS para que eles possam seguir as normas de segurança de qualidade que não são nem brasileiras, né? São ISO, são normas da Organização Internacional de Padrões, a ISO, que o Brasil adaptou e tem uma comissão na BNT, de informática em saúde, do qual muita gente participa, e que está definindo todos esses padrões de interoperabilidade, de segurança e tudo mais, para adoção eventualmente obrigatória, né, nessa área. A professora Daiane aqui é uma grande ativista dessa área, ela participa do COPIS, né, que é a Comissão de Padrões da Informática e Saúde Suplementar, e ela participa também da comissão da BNT, que é uma comissão que define os padrões de informática em saúde para o Brasil. Isso é uma atividade extremamente importante que a gente está sempre precisando, né, Daiane, de gente para ajudar a desenvolver melhor esse setor no Brasil e principalmente ajudar a educar também as pessoas a respeito. O Fórum da BNT é um fórum aberto. Eu quero aproveitar, né, que o professor Rafael tem interesse nesse assunto, mais os alunos que estão participando hoje. As reuniões plenárias da BNT, elas acontecem uma vez por mês, na terceira terça-feira do mês. E muitas universidades participam à distância, a Universidade de Botucatu, Ribeirão Preto, Universidade de Pernambuco, de Goiânia, enfim, tem várias universidades que participam deste fórum. A Comissão de Estudo Especial de Informática em Saúde, ela foi criada em 2007 e, como eu falei no início, a portaria de número 2073, ela foi intensamente discutida dentro da comissão. Portanto, eu deixo o convite para todos que tiverem interesse em participar e mandar um e-mail para mim, que eu possa então estar dando direcionamento. Ok, coloca o seu e-mail aí no chat, por favor, Daiane, porque assim as pessoas que quiserem participar, conhecer melhor o trabalho, vão poder conhecer esse trabalho que realmente é maravilhoso, é totalmente voluntário, não pago, né? Mas está servindo muito importante para o progresso da sociedade brasileira. Que as sociedades mais avançadas, pessoal, são as que mais usam padrões, né? Eu morei na Alemanha há 3 anos, e aquela sociedade ultra padronizada. Até brinquedo de criança, interruptor de parede, tudo que você imaginar na Alemanha é padronizado, né? E isso faz o progresso de uma nação, porque diminui os custos, conquista mercados, e nós estamos nesse caminho em muitas áreas da economia, felizmente. Ok, muito obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Então, bacana, o horário acho que já estendeu bastante, né, Renato? Acho que deu para tirar bastante dúvida, contribuiu bastante com o evento, uma experiência assim que eu não sei nem explicar o tanto que está sendo gratificante, né? Queria agradecer muito a Daiane, agradecer muito aí o Ivan, agradecer demais você, Renato. Você é uma pessoa que eu tenho um contato aí há uns 3 anos, eu acho, né?
E você, o Ivan, sempre me atenderam, me retornaram quando eu tive dúvidas. Eu só tenho a agradecer mesmo. Né? Vamos bater uma palma. Desejar aí um bom final de semana. Parabéns a vocês por estar numa sexta-feira aí, em plena 10h30 da noite assistindo a gente. Bom final de semana para vocês. Parabéns mais uma vez. Estão me ouvindo? Sim. Pode falar, Ivan. Professor Rafael, posso fazer um comentário? Não, acho que não sei se ele está ouvindo, mas tudo bem. Então, os cursos da EduMed, os cursos da SBIS, procurem cursos variados. Se tiver cursos locais, façam. Se puder convidar, convidem. Se tiverem que vocês mesmos bolarem cursos aí, eu valorizo muito os fazedores. Façam como vocês quiserem. Mas a questão é a seguinte: a nossa área de informática e saúde exige que as pessoas também pratiquem esporte. E se pedalarem, então, forem ciclistas, ganham mais pontos nos nossos cursos. Certo? Então, um abraço a todos aí. Muito obrigado pela oportunidade. A Daiane também é fanática por ciclismo e você também. Eu não sou, não. Não sou fanático por essas coisas. Você tem toda a razão. Mens sana in corpore sano. Parabéns, obrigado a todos e até uma próxima vez. Professor Sabatini, mas é um Perde mesmo. pro Ivan.